Então vamos para a palavra, amém? Você está com expectativa na palavra agora, depois disso? Deus vai tratar com você, Ele vai tratar comigo e depois nós vamos cear, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, a gente vai ler só esse versículo e depois nós vamos orar e em seguida você pode se sentar, amém? Mateus capítulo 3, versículo 17. Amém? Então vamos ler e depois orar, amados. E você vai fechar a sua Bíblia, mas não o seu coração. Amém? Mateus 3, capítulo 17 diz: Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Outras versões diz: em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A ênfase que eu quero que você coloque a sua atenção é: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos lhe reconhecer. Obrigado pela sua presença, que é uma certeza que nós temos, independente de qualquer sentimento, de qualquer percepção, porque a sua palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, a sua presença está manifesta no meio deles, e nós dependemos dessa presença, assim como o nosso pulmão depende do oxigênio, Senhor. Nós vivemos por causa dela, mesmo quando nós não percebemos que estamos exercitando a respiração e isso nos mantém vivo assim, mesmo quando nós não percebemos que a sua presença é o que nos mantém vivo, é ela que nos mantém, mas quando nós consideramos, Pai, essa presença, ela nos influencia diretamente. Nós queremos nos colocar debaixo do espírito dessa palavra, Pai, para aquilo que está no seu coração, alcance o nosso nessa manhã. Pai, eu reconheço as minhas limitações, a minha habilidade, Pai, a minha capacidade, na verdade, ela vai apenas até o ouvido de cada pessoa, mas eu sei que o seu Espírito pode fazer descer ao coração de cada um. Eu oro que as palavras que saírem da minha boca, elas sejam traduzidas, Pai, no sentido para o coração de cada um, para que cada um absorva, para que cada um entenda, porque apesar de estarmos ouvindo a mesma palavra na coletividade, o Senhor é capaz de ministrar de forma personalizada a cada um, e é isso que nós cremos, inclusive, Pai, sobre a minha própria vida. Não nos deixe estar passivos, indiferentes, não nos deixe, Pai, estar apenas debaixo de um mecanismo, de costume, toca-nos, desafia-nos, ministra as nossas vidas nessa manhã, Pai, e o Espírito e a vida da sua palavra, Pai, que elas nos despertem e nos levante nessa manhã. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amados, eu estou animado, literalmente aleluiado, apesar de algumas coisas, porque a gente está sendo despertado a viver como Deus quer. Sabia que o sistema criou uma expressão, como Deus quer, como se fosse uma coisa leviana, como se fosse uma coisa assim. Na verdade, a pessoa não tem controle nenhum sobre a própria vida, está acontecendo um monte de coisa ruim, às vezes está dando tudo errado, e a pessoa diz: e aí, Igor, como é que está? Estou como Deus quer. Na verdade, ele quer dizer: estou lascado, está dando tudo errado. Aí a pessoa diz: estou como Deus quer, e inconscientemente ele está transferindo a responsabilidade para Deus das coisas que na vida dele ou na minha, na vida de quem fala isso, não está sendo alinhado, não está sendo ajustado com a palavra. E aí tem aquele conceito de soberania, quase como se a soberania de Deus fosse algo que nos isentasse da correspondência. E aí a gente diz: estou como Deus quer. Na verdade ele quer dizer: estou lascado, sem controle de nada está dando certo, as coisas, às vezes a gente tem umas declarações assim, mas o Espírito tem nos levantado para a gente viver verdadeiramente como Deus quer. Amém. Você sabe o que é como Deus quer? Fala sobre a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então só quando a gente começa a comparar que como Deus quer é de acordo com a sua vontade, e a sua vontade é boa, então a gente percebe que não tem muito nexo de dizer: estou aqui como Deus quer. Quebrou o elástico do pescoço, Antigamente tinha umas bonecas, nessa do meu tempo e da Marisa. Tinha umas bonecas de plástico que ligava o pescoço por um elástico assim que passava por dentro dos seus braços até a parte das pernas. E aí quando, sabe que é elástico, vai usando, vai perdendo a elasticidade, Principalmente aqueles elásticos antigos, de uns brancos que tinha, que a gente usava para botar nas roupas.
Quando aquele elástico perdia a elasticidade, aí o pescoço do boneco ficava sem firmeza. Você está comigo? E às vezes a pessoa está ali, quebrou já o elástico do pescoço faz tempo, aí diz, e aí, irmão, estou aqui como Deus quer. Não, como Deus quer é funcionando. Como Deus quer é boa, perfeita e agradável. Como Deus quer é avançando, prosperando. A Bíblia diz que Deus, por Cristo, 2 Coríntios 2,14, diz que Ele nos conduz vitoriosamente. Ô igreja fria, vou dar outra oportunidade a você. A Bíblia diz que Deus nos conduz vitoriosamente. Amém? Conduzir vitoriosamente, mas não quer dizer não ter nenhum problema, não ter nenhuma dificuldade, porque a própria palavra vitória subtende um embate. Então, se nós estamos vivendo em vitória, quer dizer que a gente está lutando contra alguma coisa. Você está comigo? Só que a Bíblia diz que nós somos vencedores e mais que vencedores. Ó, Jesus está ligando aí para alguém. Está comigo? Vencedor e mais que vencedor. O que é mais que vencedor? É você saber que tem que se posicionar para lutar, mas que você não vai perder. Amém. Amém? Se a nossa vida estiver escondida em Deus, amados, a gente não vai perder. Amém? A Bíblia diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança ela tem que ter ação completa, e faz com que a gente não seja em nada deficiente. Amém? Deixa eu só desligar esse retorno, porque ele fica fazendo um barulhinho aqui. Dá um alívio nos ouvidos. Amados, e a palavra que Deus colocou no meu coração para nós hoje, ela tem muito a ver com isso. Com viver a vontade de Deus, com viver aquilo que Deus quer. Amém? Da forma que Deus quer. Então, não sei se você prestou atenção no texto, nós lemos um texto muito conhecido. Esse texto aqui é quando Jesus foi batizado por João Batista e o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e Deus falou, né, e disse, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, que me alegra, né? E a minha mensagem de hoje, eu vou dar um tema logo, que é para você saber sobre o que a gente vai falar. A minha mensagem de hoje é, quem é você? Tá? Olha aí para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim, quem é você? Faça outra pergunta, diga, você sabe quem você é? É uma pergunta interessante, né? Porque na maioria das vezes a gente acha que sabe quem é, mas se você percebeu aqui a cronologia das coisas, né? Aqui era o começo do ministério de Jesus. Na verdade, foi praticamente a primeira aparição de Jesus. Ele já foi batizado ali, né? João Batista disse, não, você tem que vir... eu tenho que ir a ti e tu vens a mim, tipo João Batista estava dizendo, eu reconheço que você é o Cordeiro de Deus, e se tem alguém aqui que precisava ser batizado, esse alguém sou eu, porque aquele batismo era um batismo para arrependimento, e João Batista sabia que Jesus não tinha nada para se arrepender, porque a Bíblia diz que mesmo como homem ele não pecou, só que Jesus disse, deixe para que se cumpra as Escrituras, e a Escritura diz que ele tinha que ser contado como um pecador, ele tinha que ser visto entre as pessoas como alguém que era pecador, mesmo sem ser. Então, quem viu Jesus sendo batizado ali, disse, é mais um pecador que está sendo batizado para arrependimento. Então, estava se cumprindo ali a justiça, né? Estava se cumprindo ali o princípio bíblico, onde as pessoas olhariam para ele e veriam ele apenas como uma pessoa comum, natural, né? E depois dali, Jesus começou o seu ministério público, né? Onde ele apareceu, pregou, curou, até o dia, né? Que ele morreu, ressuscitou, e depois ainda passou mais 45 dias aqui. Então hoje é Santa Ceia, uma mensagem sobre Jesus, amém? Mas pastor, como é que é sobre Jesus? E a pergunta é, quem é você? É exatamente, amados. Porque conhecer Jesus não vai apenas revelar quem Deus é para nós, vai revelar quem nós somos. E eu disse que isso veio antes de Jesus começar o seu ministério. Então, uma das coisas que é importante demais eu e você sabermos é que a principal coisa que a gente precisa para viver, amados, para seja exercer ministério ou seja apenas para viver como cristão, não é saber o que fazer necessariamente, porque saber o que fazer a gente aprende. A gente pode começar sem saber o que fazer e vai aprendendo. Agora a gente não pode começar sem saber quem a gente é. Alô, você está comigo?
Por isso que Deus veio, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e Deus falou com ele literalmente, e Deus não deu uma lista de coisas assim, você vai ter que aprender isso, você vai ter que fazer isso. Não, ele disse, você é meu filho. Ele disse, tudo que você precisa fazer para cumprir as coisas que você tem que cumprir, para fazer as coisas que você tem que fazer, para suportar as coisas que você tem que suportar, para se manter na postura que eu quero que você se mantenha, é você saber quem você é. Amém. Alô, você está aqui? Amém. Agora começa a fazer sentido, né? Quem é você? Ele disse, você é meu, este é o meu filho amado. Então, a principal coisa que Jesus precisava saber é que ele era o Filho de Deus. A principal coisa que nos dá condição da gente enfrentar o que vem contra nós, sem se desviar. E quando eu falo se desviar, eu não estou usando aquela linguagem religiosa, fulano se desviou da igreja. Não, eu estou falando sobre você manter a sua posição em Deus. O seu lugar em Deus. É saber quem você é. Então Deus tem falado muito conosco sobre identidade. Diga identidade. E a nossa identidade, sobretudo, amados, o que nos sustenta é saber quem somos em Cristo. Nós somos uma igreja bíblica, nós somos uma igreja da fé. Então você vai ver sempre nós afirmarmos coisas assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas esse eu sou isso, eu sou aquilo, mas não é eu nasci assim, ou eu conquistei tal coisa, ou eu sou tão bom que me tornei isso. Nunca é por esse viés. Você consegue entender? Nunca tem a ver com a habilidade humana. Na verdade, quando nós dizemos eu sou abençoado, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo, não é nada antropocentrista, egocentrista, melhor dizendo. Não tem nada a ver com o ego, com o ser humano em si, porque você e eu sabemos que se tirar Deus da minha e da sua vida, a gente é um boneco de massa na mão do diabo ainda mais. Mas é importante demais a gente saber que, por exemplo, 2 Coríntios 5,17 é um texto que nem está aqui na minha relação, mas 2 Coríntios 5,17 vai dizer uma coisa muito interessante, vai dizer, portanto, se alguém, tem alguém aqui? Sim. Importante a gente fazer esse tipo de colocação, porque eu vou falar sobre isso, a tentativa que o diabo tem de roubar a nossa identidade, e às vezes a gente nem se sente alguém. E a gente tem uma tendência, Igor, de catalogar as coisas. Diante de Deus tem os pastores, tem os profetas, os apóstolos, essas coisas existem, amados. Essas distinções, elas existem no que diz respeito ao serviço. Para Deus, todos nós estamos nivelados como filhos. Deus não olha para mim e para o Daniel e vê o pastor e o membro. Não, ele vê o filho e outro filho. Alô, você está aqui, irmão? Essas coisas existem distintas para o serviço, mas para Deus tudo é filho. E 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Amém. Eu gosto dessa expressão porque coloca Cristo como se fosse um lugar onde você pode estar nele, um lugar onde você pode estar escondido. E como Cristo não é um lugar imóvel, isso aqui é um imóvel. Por que isso aqui é um imóvel? Uma revelação, para a gente orar primeiro. Senhor, eu preciso de revelação para dizer que isso aqui é um imóvel. Isso aqui é um imóvel porque não pode se mover. Eita, revelação tremenda. E fiquei no grego, no hebraico, no latim. Para dizer a você que um imóvel é uma coisa que não se move. Você entendeu? Só que Jesus, como um lugar, ele não é imóvel. Na verdade, ele é onipresente. E aí, esse lugar é um lugar que lhe batiza, que lhe envolve, onde você estiver fisicamente falando. Aqui, acolá, em casa, na igreja, você está envolvido, batizado nele. Alô, você está comigo? Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sempre, nós vamos enfatizar isso hoje, ó. São, em, por meio de... Porque essas expressões, elas evidenciam quem nós somos em Deus. É uma pena, amados, que a religião, que não é a centralidade da vontade de Deus, tenha rotulado a gente como uma coisa diferente daquilo que Deus é. Ou melhor, daquilo que Deus pensou para... Pense nisso, ó. Tudo que Jesus pagou...
E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o que Ele tinha de melhor. Foi para que nós nos alinhássemos à vontade de Deus. Aí criaram-se doutrina que associava santidade à miséria, santidade à falsa humildade. Eu sou o pior de todos, eu sou o menor de todos, eu sou o verme. Se você é um verme, você é o melhor verme que existe, porque a Bíblia diz que o maior habita em você. Esse senso de inferioridade é porque a gente aprendeu a ser baseado em nós mesmos. E baseado em nós mesmos, amado, a gente é o zero à esquerda do zero. E é por isso que nós precisamos de Deus. E é por isso que nós precisamos de Cristo, para identificar quem nós somos. Agora, não evidencia santidade, nem revelação, dizer, eu não sou nada, eu sou... Não, amados, isso nega, na verdade. Isso nega, porque volta a dizer, quando nós dizemos eu sou isso, eu sou aquilo, nós estamos, na verdade, nos referindo àquilo que nós nos tornamos por causa daquilo que Cristo fez, porque a dinâmica é a seguinte, eu não podia, Deus enviou quem pôde, eu não tinha como fazer, Deus enviou alguém que fizesse, eu não tinha como perdoar, Deus enviou alguém que pudesse perdoar, e aí Ele estendeu uma mesa e disse, se você quiser, você recebe. O engano da religião é, você precisa conquistar. Isso é o engano da religião, que faz com que eu e você nos cansemos muitas vezes nas nossas inaptidões, quando na verdade a Bíblia diz que é se eu e você recebermos. E esse receber é por fé. Alô, você está comigo? Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos, então, se você não for rápido de endereço, a dica que eu lhe dou é anote, e aí você já fica com tarefa de casa para você ir lendo em casa os textos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, vou ler para a gente ganhar tempo, porque tem alguns textos que a gente vai passear pela Bíblia hoje. Diz assim, vocês, porém, são. São é o quê? É o verbo ser. Tem a ver com, diga, identidade. Amém? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí sim, depois que ele diz o que você é, aí ele vai dizer para quê. Mas a ênfase não é para quê primeiro. A ênfase não é fazer primeiro, a ênfase é ser. Diga, a ênfase é ser. Primeiro nós somos em Cristo, e depois a gente faz. Então você é geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, aí sim, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vou repetir uma frase aqui para que isso fique no seu coração. O nosso envolvimento com Deus, conhecer a Cristo, vai fazer com que a gente não só conheça Deus, porque Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus. Então, não tem como você conhecer Deus plenamente sem conhecer Cristo. Você está comigo? Então, o conhecimento de Cristo, além de revelar Deus, vai revelar quem nós somos. Você quer saber como Deus quer que eu e você vivamos nessa terra? Você perceba como Jesus viveu aqui. E eu não quero que isso traga peso, porque de antemão eu vou lhe dizer que eu não estou nesse patamar. Mas o fato de eu e você não estarmos vivendo a plenitude, mas não quer dizer que não seja isso que Deus quer. Porque o próprio Jesus também disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Então, em nome de Jesus, o Espírito que está sobre essa igreja, sobre esse ministério e sobre a minha vida, é o Espírito que remove o engano da religião e expõe você à palavra de Deus. Alô, você está comigo? Então, conhecer a Cristo vai revelar a Deus, mas também vai revelar quem nós somos. Quando Jesus estava num barco e começou uma grande tempestade, você já deve ter lido lá em Marcos capítulo 4, salvo engano, a partir do versículo 35, não tenho certeza. Começou uma tempestade e a Bíblia diz que ele dormia. E os discípulos fizeram o que todo homem corajoso faz nessa hora, ficou desesperado. Ficaram apavorados, desesperados, e a ponto de reclamar, Filipe, Senhor, não te importas que a gente pereça? E foram acordar o homem. E
A Marcela estava pregando outro dia falando essa mesma coisa, e ela observou uma coisa que eu não tinha observado. Imagine, se estava onda forte e ele estava dormindo na popa, acho que respingava nele. Né? E ele fazia... O descanso de quem sabe quem é o seu pai. O descanso de quem sabe a sua identidade. Mas eles foram lá, acordaram Jesus, e Jesus fez o mar se acalmar, estabeleceu-se bonança, e eles ficaram, quem é esse? Só que o ensino de Jesus não era que eles se admirassem, quem é esse? Era eles saberem, aquilo que ele é e faz, eu posso fazer também. Será, pastor, isso não é uma heresia que você está dizendo? É só você ir para a Bíblia. A resposta de Jesus não foi, muito obrigado por esse reconhecimento, vocês estão vendo que eu posso acalmar a tempestade. Não, ele disse, por que vocês não fizeram? Por que me acordaram? Parafraseando Jesus, é como se ele estivesse dizendo, por que vocês interromperam minha céstia? Como diz o gaúcho. Se vocês poderiam fazer a mesma coisa que eu. Porque Jesus estava ensinando ali aos apóstolos e discípulos, não era para que eles criassem uma dependência baseada na inércia. Nós dependemos de ti e a gente não vai fazer nada, vamos esperar que você faça o tempo inteiro. Se fosse isso a expectativa de Jesus, ele não teria trazido uma correção e disse, por que vocês são tímidos? Por que vocês não fizeram? Por que esperaram por mim? Aí a gente sempre espiritualiza, tem sempre uns versículos apócrifos que a gente cria, né? Que é para dar as nossas desculpas, mas porque Jesus estando no barco. Quase como dizer, se ele estiver no barco, é quando a gente está numa reunião, por exemplo, a gente vai jantar na casa de alguém, aí na hora de orar, todo mundo já fica olhando para o pastor. É assim ou não? O pastor está aqui, o pastor vai orar. Quase como se os outros não orassem também, né? Então eles estavam dizendo, se Jesus está no barco, a gente espera por ele. A gente transfere para ele. E isso, amados, no contexto natural, é cômodo para os líderes, muitas vezes, centralizar neles, não trabalhar para que as pessoas desenvolvam, porque isso cria uma dependência e as pessoas começam a endeusar. Ali é o pastor Mário. Senhor. Tem gente que muda até a voz, né? Fala de um jeito quando vem pregar, eu quero saudar a amadíssima igreja, com a minha voz de locutor de FM. Aí quando sai do púlpito, irmão, a paz, irmão. Quando sai do púlpito, né? Outra pessoa, né? As pessoas gostam de centralizar nelas, como se o papel fosse a vida inteira você focar em mim, como a pessoa que vai fazer no seu lugar, mas Jesus veio para forjar pessoas, para imprimir nelas uma identidade. Jesus não disse, eu não vou acalmar a tempestade, mas ele esperava que eles fizessem. 1 João capítulo 4, Epístola de João, lá no final, quase em Apocalipse. Dá até para você ir para o final e voltar, né? Primeira epístola de João, tem 3, né? 3 epístolas, essa é a primeira. Capítulo 4. Quantos estão sendo ministrados? Você já entendeu a espinha dorsal dessa mensagem? O que Deus quer, amados, é que a gente se encontre nele. Capítulo 4, versículo 17 de 1 João. Vou ler para a gente ganhar tempo, preste bem atenção. Ó. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que alguma coisa aqui sobre o dia de juízo e tal, confiança no dia do juízo. Só que a ênfase que eu quero dar é a parte final do texto, que diz assim, porque neste mundo somos como ele é. Alô? Porque neste mundo somos como ele é, falando de quem? De Cristo. E nós? Porque nós nesse mundo somos como ele é. Então essa é a referência que eu e você temos que absorver. Eu não tenho tempo aqui, mas eu anotei, existem mais de 100 textos, amados, que falam em Cristo, por meio dele, nele. Que esse deve ser o foco que eu e você, crentes da nova aliança, deve ter. Sempre que você estiver lendo os evangelhos e as cartas principalmente, que as cartas elas foram direcionadas à igreja, você vê ali, você vai sublinhando, em Cristo, por meio dele, com ele. Isso tem a ver com a nossa identidade. Porque o principal trabalho do diabo e a gente não percebe, amados, a gente nasce de novo, nosso coração está ali queimando por Deus, né? A gente quer evangelizar os postes,
no meio da rua, de tão afogueado que a gente está. Mas aí os dias vão passando e o diabo vai trabalhar no sentido de comprometer a nossa identidade. Ele quer convencer, na verdade ele quer roubar a nossa identidade através de eventos, de circunstâncias, de experiências, de pessoas, para tentar convencer que eu e você somos uma coisa diferente daquilo que Deus, em Cristo, conquistou para que nós fôssemos. Então Deus vai usar, às vezes, um ente querido, uma pessoa próxima, para estar sempre lhe depreciando. Fulano não faz nada certo. Tem dedo podre. Dedo podre, você sabe, né? Não precisa nem falar sobre isso. Quem sabe o que é? Dedo podre, né? Escolher errado. Ah, fulana não é uma burra. Palavra pesada, né? É uma burra, não aprende nada, não faz um concurso, não passa. São pessoas geralmente, porque assim, preste atenção, a Bíblia diz, aqueles que são nascidos de Deus, quem são nascidos de Deus? Diz, Deus o protege e o maligno não os toca. Então, diferente do que o diabo tenta fazer, o diabo tenta fazer a gente acreditar que ele pode tocar na nossa vida o tempo inteiro, mas não pode. O diabo só toca na nossa vida quando a gente dá abertura para ele. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Só que ele vai buscar pessoas na nossa volta em quem ele tem acesso, para tentar nos tocar de tabela. E as pessoas potencialmente que têm, as pessoas que têm potencial de comprometer a nossa identidade, são aquelas que a gente mais respeita, aquelas que a gente mais gosta, aquelas que a gente admira. E o diabo vai tentar investir nesse tipo de pessoa para tentar convencer você de que você é uma coisa diferente daquilo que Deus lhe chamou para ser e conquistou em Cristo para que eu e você sejamos. Então, às vezes é o cônjuge, às vezes é o pai, às vezes é um patrão, que vai estar sempre dizendo coisas negativas, porque a finalidade, o diabo transforma uma mentira em verdade pela repetição. Sabia? Alguém já disse que a repetição é a mãe do aprendizado. Então, se nós repetimos muito alguma coisa, a gente aprende aquilo. Se a gente se expõe muito a uma coisa, a gente se torna aquilo. E o diabo, ele consegue transformar as mentiras dele em verdade, de tanto repetir. Ah, isso é só um ciclo, vai acontecer de novo. Ah, você não vai conseguir. Ah, você é diferente de fulano. Fulano é uma pessoa determinada, isso aqui. Você não, você é apático. E aí alguém diz, outra pessoa diz, e aquilo vai construindo. Daqui a pouco você assumiu aquele rótulo. Isso é identidade. E é uma identidade contrária à de Deus. Alô, você está comigo? Lembra que Deus falando com o próprio Jesus, e a Bíblia diz que como Ele é, nós somos nesse mundo. Jesus estava a ponto de entrar no seu ministério para enfrentar coisas dificílimas. E a principal coisa que ele precisava saber é quem ele é. Você é. Por isso que eu perguntei, quem você é? Porque são circunstâncias, são pessoas, amados. Às vezes um acontecimento que a gente não esperava, uma coisa decepcionante. Por trás daquilo tem uma finalidade. O diabo quer convencer de que você é um urubulino. Danado é urubulino, pastor. Aquela pessoa azarilda. No meu tempo de criança, faz tempo, né? Tinha um desenho animado que tinha um personagem que fazia, ó vida, ó céus, ó azar. Ele já tinha uma voz assim, melancólica, e estava sempre falando sobre azar. Tudo ele dizia, não vai dar certo, isso não sei o que é. Aí dizia, ó azar, ó vida. Parece alguns crentes que eu conheço, né? Isso é, amados, a construção de uma identidade. O diabo trabalhou em circunstâncias, como eu já disse. Ele não pode tocar em você, mas ele vai tentar tocar no que ele puder, para tentar tirar de você aquilo que Deus colocou. Porque se você não acreditar naquilo que Deus fez através de Cristo para a sua própria vida, mesmo que outra pessoa acredite, não vai ter o mesmo peso. Porque quantas vezes pessoas já chegaram para dizer, eu vejo isso na sua vida, eu vejo Deus assim na sua vida, e aquilo não tem tanto impacto, porque a pessoa está vendo, mas você não considera. O diabo vai usar experiências desagradáveis, de falta de reconhecimento, de erros que nós cometemos. Levanta a mão aí quem nunca errou. Ó, tem várias pessoas que nunca erraram. Ó, quero um autógrafo. Essas perguntas pegam a gente às vezes desapercebido, né? Mas eu entendi, está perdoado. Amados, a gente erra. Infelizmente a gente erra.
Eu gostaria de não errar, mas a gente erra. E com isso eu não estou dando aqui uma licença para a gente pecar. Não, eu estou falando de erro, coisas que, escolhi errado, não ouvi direito, fui cabeça dura. Tem gente que é quase um ariete. Quem sabe o que é um ariete? A ariete é uma ferramenta que os policiais usam, que é um troção bem pesado que eles seguram assim, ó. E quando eles vão ou invadir uma casa, ou salvar alguém que está preso dentro de casa, eles pegam aquele troço e faz tum na fechadura. Aquilo chama ariete. Quem assistiu o tempo de He-Man também tinha um personagem que era ariete, que ele tinha uma cabeçona de ferro e que ele saía furando tudo, né? Mas a gente precisa dar esses exemplos para a gente entender. Às vezes, a gente é um ariete, cabeça dura, sofre que só sovaco de aleijado, né? Eu digo porque fica machucando ali, né? Com a muleta. Porque é cabeça dura, porque quer ter razão o tempo inteiro. Isso é uma tolice, amados. E aí, por trás disso tem uma ação maligna que é para tentar lhe convencer de que você é uma pessoa que não dá certo. Deixa eu lhe dar uma notícia, e se você for crente, você vai dar um aleluia. Não tem como sua vida dar errado. Se tiver em Deus, não tem como dar errado. Ah, pastor, você está dizendo que não vai acontecer dificuldades, oposições. Não estou dizendo nada disso. Se Jesus disse que haveria uma aflição, eu vou dizer uma coisa diferente. Agora, a Bíblia... Billy Graham, quem já ouviu falar em Billy Graham? Um dos maiores pregadores da nossa geração. Ele disse, eu já li a última página da Bíblia e vi que vai dar tudo certo. Então, a gente precisa ter essa postura de fé. Eu preciso adiantar, amados. Talvez essa mensagem tenha que ter uma segunda parte, né? Mas para a gente... Porque faz tempo que Deus vem falando conosco sobre isso. Sobre a gente ficar posicionado na nossa identidade em Deus. A gente não precisa ficar, amados, triste com espírito de avestruz. Sabe espírito de avestruz que bota a cabeça dentro do buraco? Porque na verdade, a maioria das vezes, quando a gente está depressivo, quando a gente está triste, quando a gente está sem perspectiva de futuro, é porque a gente está muito focado em nós mesmos. A gente está orbitando na volta do nosso próprio umbigo e o diabo consegue mostrar tudo que a gente não conseguiu fazer de certo. Ele consegue mostrar todas as mancadas que a gente já deu. E você está aqui hoje para entender. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, como eu disse para você, talvez eu não quero trazer uma mensagem extensa. Então, talvez a gente continue no próximo domingo, amém? Mas eu queria começar falando sobre... Começar hoje, né? Não é que eu estou começando a mensagem agora, fique tranquilo. Eu queria começar hoje falando sobre algo que eu e você somos, ou coisas que nós somos, para que a gente vá construindo a nossa identidade. E, sobretudo, uma coisa que você é, diante de Deus, é aceito. Você pode repetir isso? Diga, eu sou aceito. Sabe, amados, existe uma pressão muito grande do diabo, do sistema, para a gente se sentir aceito. Você sabe que a maioria das pessoas que hoje estão presas nas drogas começou com a necessidade de ser aceito por uma turma, fazer o que os outros estão fazendo, se assemelhar aos outros, não ser aquele ET, aquele quadrado. Sabe, essa necessidade de ser aceito faz com que a gente caminhe por caminhos de muita apelação. A própria busca por aceitação subentende que você se deprecia, que você não se reconhece como alguém importante. E eu não estou dizendo que você é aceito baseado no nada. Tudo que a gente vai falar aqui tem respaldo bíblico. Em Gênesis, no capítulo 4, você não precisa abrir, eu vou só comentar. A Bíblia vai mostrar um princípio ali de como as coisas funcionavam antes de Deus enviar Jesus. Existia um padrão, amados, onde eu tinha que fazer tudo o que era correto para ser aceito. Porque se eu fizesse o que era errado, eu não seria aceito. E eu mesmo me sentiria rejeitado. Quando Deus chega para Caim,
E ele pergunta por Abel. Quantos já ouviram a história de Caim e Abel? E todo mundo sabe que Caim matou o seu irmão por inveja, né? E quando Deus chega para Caim e pergunta, lá em Gênesis 4, pergunta por Abel, e ele diz, por acaso eu sou o tutor do meu irmão, não sei onde ele está e tal, mas Deus, como onipresente, presciente, onisciente, presciente, ele sabia do que tinha acontecido, né? E aí Deus começa a conversar com Caim e diz para ele, se você proceder bem, não é certo que você será aceito, né? Ele diz, mas se você proceder mal, o pecado bate à sua porta, seu desejo será contra ti e cumpre a você dominá-lo. Eu quero que você entenda que nós somos crentes da nova aliança, e isso aqui era um padrão antes de Deus enviar Jesus. A humanidade estava separada de Deus e ela precisava de proceder para ser aceito. E quando ela não conseguia esse procedimento correto, ela não só se sentia não aceita, como ela tinha que lutar contra o pecado que vinha contra ela sozinha, porque o texto diz, seu desejo será contra ti e cumpre a você dominá-lo. E assim foi a humanidade, amados, até Deus enviar Jesus. Aí quando Deus enviou Jesus, 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos sua justiça. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com aceito? Justiça de Deus é a posição de estar diante de Deus aceito. Sabe, mas depois que Deus enviou Jesus e Jesus cumpriu todas as coisas, Ele não olha mais para mim e para você a partir dos erros que nós cometemos. Ele olha para mim e para você a partir do que Cristo fez. E é por isso que a Bíblia diz que a justiça não é uma coisa que eu e você conseguimos, é uma coisa que nós recebemos. Aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça, o presente da justiça. Então, tudo que o diabo quer é focar nos meus e nos seus erros, para que a gente fique debaixo de condenação, porque debaixo de condenação a gente se sente não aceito, e a primeira coisa que faz é não vir à igreja, é evitar os irmãos, porque você fica se sentindo sujo. Ninguém vai ficar sujo se você já foi lavado por Cristo. Ah, pastor, mas eu pequei ontem. Bem-vindo à realidade do natural. Essa mensagem não é uma mensagem que é passiva em relação ao pecado, não. É uma mensagem que enfatiza o que Cristo fez. 1 João 9 vai dizer que, infelizmente, amados, a gente vai pecar. Mas eu e você pecar não faz de nós pecadores. Eu pensava que se eu pecasse, eu era um pecador. Não, se você pecar, você cometeu um pecado. Aí a Bíblia diz que se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e lhes purificar de toda injustiça. Mas ser um pecador não é uma questão de comportamento. Ser um pecador é uma questão de natureza. E a sua e a minha natureza já foi mudada. Então, infelizmente, vai acontecer da gente pecar, mas isso não faz de nós pecadores. Porque crente tem às vezes uma esquizofrenia doutrinária de dizer assim, eu sou um pecador redimido. Ou você é um pecador ou você é redimido. É como se eu dissesse aqui, Igor, eu sou um alto baixo. Eu sou um gordo magro. Essas coisas, elas não têm sentido. Ou você é pecador ou você é redimido. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que o senhor não é pecador? Não. Aí eu digo, eu não sou pecador, aí o religioso entende eu dizendo assim, eu nunca cometo um pecado. Foi isso que eu disse? Não, o que eu estou dizendo é que ser pecador é uma questão de natureza. Quando Paulo fala sobre o destino da humanidade ao inferno, ele diz assim, éramos por natureza destinados à ira. Ele não diz éramos por comportamento, porque a natureza gera o comportamento e não o contrário. Alô, você está aqui comigo? Quantos entenderam isso? Então são coisas que têm a ver com a nossa identidade. Qual é a sua identidade? Eu sou um pecador. A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. E agora? Não sou eu que estou dizendo. É Deus. Então isso quer dizer o quê? Que se você se identifica como um pecador, suas orações nem ouvidas são. Você consegue entender isso pelo Espírito? Que uma coisa é ser pecador e outra coisa é pecar eventualmente. Porque a Bíblia diz em 1 João, se alguém diz que não peca, mente. Então, amados, se a Bíblia está dizendo, se alguém diz que não peca, mente, e a mesma Bíblia está dizendo que você não é pecador, então, ou existe uma contradição bíblica, e aí a Bíblia não é confiável. Se tem contradição, então ela não é confiável. Então, ou existe uma contradição bíblica, ou a gente não está entendendo direito. Então, eu prefiro acreditar que a gente não está entendendo. A gente precisa de revelação para entender.
Então a Bíblia diz, se alguém diz que não peca, mente. Isso quer dizer que eventualmente a gente vai pecar. Mas alguém que peca eventualmente não é um pecador. Um pecador é alguém que tem a natureza pecaminosa. Quem joga futebol uma vez por semana não é um jogador. Um jogador é quem vive de jogar futebol. Tem uma diferença. Entenderam? Então, isso tem a ver com identidade. O diabo causa essas fissuras pequenas para comprometer. A gente precisa ser definido, amados. Vai ter gente que não vai entender, que vai achar que você está sendo pretensioso, que você quer ser o santarrão. Mas deixa ele dizer o que quiser dizer. Quando as pessoas dizem, pastor, você fica dizendo que não é pecador. Eu digo, não, eu digo que você não é também, não é só eu. Ah, mas eu pequei ontem. Normal, mas isso faz de você. Eu joguei ontem futebol, isso faz de mim um jogador? Entenda em nome de Jesus que com isso eu não estou flexibilizando as coisas, nem dizendo que pecado é uma coisa. Não, amados, pecado é algo que nos separa de Deus, que compromete a minha relação com Ele. Então, isso não é uma mensagem que está harmonizando a vida com Deus e o pecado. Não, é uma mensagem que está enfatizando a identidade. A minha natureza, a Bíblia diz que é recriada. Nós só estamos em Cristo hoje, amado, porque a nossa natureza foi recriada. Senão, eu podia estar aqui, trancado numa bolha, sem fumar um cigarro, sem botar um chifre em ninguém, sem tomar chifre de ninguém, sem fazer... Mesmo assim, ia para o inferno com tripa e tudo. Porque não é o que eu faço ou deixo de fazer, é o que Ele fez. Aí o que Ele fez me tornou algo, alguém. E é essa identidade que faz com que a gente viva uma vida livre do pecado. Não é o meu esforço. Quanto mais a gente se esforça, mais força o pecado tem. Se você conhece alguém que venceu completamente o pecado na vida dela, porque ela entendeu o lugar dela em Cristo. O pecado, a Bíblia diz, porque estás debaixo da graça. E graça é o quê? Favor imerecido. A Bíblia diz, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Romanos 8,14, salvo engano. 8,16. Não sei a referência. Veja, falando ainda sobre somos aceitos. São 5 coisas. Nós vamos ver 2 hoje, tá? No outro domingo a gente vê mais. Pode ser? Para não ficar cansativo. Nós estamos vendo por enquanto ser aceito. Nós estamos vendo o que a gente é, nossa identidade. Eu sou aceito. Tem gente que quando vai orar, ele faz um cabeçalho tão grande. Aquilo é um autoconvencimento. Não tem nada a ver com Deus. É a gente querendo se sentir bem. Senhor, excelentíssimo Deus da 4ª comarca de Pelotas, juiz de direito. E aqui eu não estou querendo banalizar a nossa relação com Deus e dizer que você deve fazer de qualquer jeito. Não, não é isso que eu estou dizendo. É que nós enfatizamos essas coisas para poder a gente se sentir bem. Senhor, estamos aqui entrando na sua presença, depois eu vou sair de novo, aí depois eu vou entrar de novo. Já vou pedir licença pela outra vez que eu vou entrar, Senhor. Às vezes eu fico com vontade de perguntar, você bebeu, irmão? Você tem certeza que você está sóbrio? Mas tudo isso são enganos religiosos que a gente tem. Porque a gente acha que a nossa aceitação é pela nossa performance. Nossa, essa semana eu orei tantos minutos, levantei, nossa, Deus deve estar olhando lá meu boletim, tirei 10. A Bíblia diz que quando a gente procede assim, a gente já recebeu nossa recompensa aqui já. Efésios capítulo 1, versículo 4. Falando ainda sobre ser aceito, a Bíblia diz, porque Deus nos escolheu nele em quem? Em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então não deixa o mundo, o sistema, o meio dizer que você não é aceito, porque antes de Deus criar o sol, a lua, a terra, de dar destino para essas coisas, para a água, Ele pensou em mim e em você. A Bíblia diz que nós já fomos aceitos antes. Quando o texto diz geração eleita, está falando disso. Vós sois geração eleita. Jesus diz lá em João 15, salvo engano, ele diz, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. E esse escolheu não é predestinação, não é sobre Deus escolher quem vai ser salvo e quem não vai, não é isso. É essa aceitação. Então, quando eu falo sobre ser aceito, também tem a ver com a gente se aceitar.
Tem gente que não se aceita, não aceita a altura que tem. Não conheço ninguém assim. Não aceita o peso que tem. E se deprecia o tempo inteiro. Com isso, eu não estou dizendo que a gente deve ser uma pessoa conformista, que não vai atrás de resultados, que não vai perder peso, que não vai... Mas uma coisa é você ter uma postura de melhorar, e outra coisa é você se depreciar por não se aceitar. Então, isso, por trás disso, tem uma intenção maligna de desconstruir a sua identidade. De roubar a sua identidade. Porque se nós perdemos a nossa identidade nele, a gente perde a nossa capacidade de avanço, a gente perde a nossa capacidade de ser satisfeito, de ser feliz. Alô, você está aqui? Então a Bíblia diz que ele nos escolheu. Título no capítulo 3, versículo 7 vai dizer: ele o fez a fim de que, justificados, lembra que nós falamos sobre justificados, o que é justiça? É ser aceito, é estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. E ele diz, ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nós somos justificados pelo quê? Pela graça. A graça é o quê? Favor imerecido, é um presente, é um dom de Deus. Ele diz, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, outras versões vai dizer, nos tornamos aceitos, tendo a esperança da vida eterna. Então, ser aceito é uma posição que nós herdamos por causa do que Cristo fez.